Olá, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Bom, vamos começando aqui mais um webinar da Profer. Dessa vez vamos falar de gestão de categorias e precificação em farmácias. Bom, agora são 7h01. Vamos aqui aguardando um pouquinho, o pessoal entrando, né? O pessoal que está aí na farmácia, avisa aí os colegas. Vai começar aí o webinar, né? Então, vamos começando por aqui. É, Então, pessoal, hoje a gente vai ter aqui duas presenças aqui bem especiais, tá? Uma vocês já conhecem, já tem participado dos últimos webinars aqui da Profer, que é o Paulo Botelho, tá? E hoje teremos o convidado aqui super especial, o Silvio. Então, daqui a pouco eu chamo eles aqui para eles se apresentarem, tá bom? Bom, pessoal, e esse aqui é mais um webinar da Prof, então a gente aqui está buscando criar esse espaço aqui, onde a gente pode conversar sobre esses temas de farmácia, de varejo em geral. O foco nosso aqui tem sido mais a precificação, e aí então a gente tem trazido esses assuntos que são correlatos aqui à precificação. Então, a ideia é que esses debates aqui, essas conversas, sejam uma conversa aqui, um espaço para ter uma conversa descontraída, mas sem perder a profundidade aqui, para que todo mundo tenha aqui uma experiência agradável nessa conversa, que é 7 horas da noite, né? Quem está aqui ouvindo já deve estar cansado e tudo, então legal ter uma experiência aqui agradável, de uma conversa agradável, mas que saia daqui com um conteúdo, saia aqui com algo aprendido e que seja possível aplicar esses conhecimentos na prática e no dia a dia, tá, pessoal? Então, eu queria ir começando aqui, então já são aqui 7h03, queria aí, se a gente puder ir já direto para o assunto, queria chamar aqui os nossos convidados, trazer aí o Paulo e o Silvio. Então, aqui para a gente se apresentar primeiro, eu aqui, para quem ainda não me conhece, sou o Edmilson Varejão, sou o CEO da Profer, tenho um doutorado em Economia pela FGV, fiz parte desse doutorado na UCLA da Califórnia, tenho mais de 10 anos de consultoria, e agora queria convidar aqui primeiro o Silvio, né, para se apresentar. Então, Silvio, por favor, se apresente aí para a turma, convidado aí especial nosso. Boa noite, Edmilson. Boa noite, pessoal. Boa noite aí, Paulo. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, né, aqui falando um pouquinho sobre esse trabalho aí que é o gerenciamento por categorias e como é que pode ajudar isso no pricing, né? Eu trabalho com gerenciamento por categorias aí há 20 anos, né, mais ou menos, aí uns 20 anos já trabalho. E, assim, também no varejo eu já trabalho há um tempo mais do que isso, né, porque trabalhei com projetos já de layout, para a área de vendas, para supermercados, para farmácias, enfim, para o varejo todo, né? Então, já transitei tanto no varejo farma quanto no autosserviço, né? E para mim é um grande privilégio, que é uma honra estar aqui com vocês hoje conversando sobre esse assunto aí que é tão interessante. Maravilha, Silvio. Paulo, quer se apresentar aí, por favor? Olá, boa noite a todos, boa noite, Ed, Silvio. É um prazer estar aqui de novo, participando de mais um webinar das duas feras. Eu sou o Paulo, sou graduado, sou especialista de preços da Profer, né? Eu tenho certificação internacional de pricing pela PPS, também sou pós-graduado em engenharia de produção pela PUC Minas, e também, como o Silvio, tenho bastante experiência aí no varejo, principalmente o varejo farma, na parte de categorias, né, de compras e pricing. E vamos debater como a gente consegue, né, fazer esse link entre a gestão de categorias e o pricing. Eu acho que essa discussão hoje vai ser muito rica. Então, todo mundo que está aí, sugiro ficar até o final, que eu acho que vai ter bastantes insights legais aqui. Todo mundo, Ed. Desculpa aí. Então, a gente aqui na Prof, a gente trabalha com gestão inteligente de preços, né, usando inteligência artificial. Então, a gestão de categorias é algo muito importante aqui para a gente. Logo quando a gente começa a fazer um trabalho, a gente, né, já conversa com o cliente sobre como que está o GC dele, a mercadológica e tudo mais. Então, esse é um dos temas aí que são mais relevantes para a gente, para trazer essa informação também para o nosso cliente. E aí, para ficar todo mundo aqui na mesma página, queria começar perguntando para você
descrever para a gente o que é, quando a gente fala de gestão de categoria, o que é gestão de categoria? Uhum. Bom, gestão de categorias, né, é um processo, né, que o varejista ele passa, falando do lado do varejo, né, o varejista ele passa a gerenciar a loja, né, como se fosse unidades estratégicas de negócio, né. Então, assim, ele não avalia mais a loja como um todo. É como se, assim, imagine que a sua loja virou um shopping, é um mini shopping. Então, ali dentro do shopping, você tem as várias lojinhas. Você tem ali a lojinha de fraldas, você tem a lojinha de higiene bucal, você tem a lojinha de medicamentos, né, vitaminas, a parte de OTC, desodorantes. Então, assim, cada partezinha dessa é tratada como se fosse uma BU, né, que é a Business Unit, né, que é uma unidade que, assim, você vai gerenciar ela no detalhe para formar o todo. Então, assim, você deixa de avaliar a performance da loja como um todo e aí você vai no detalhe, vai vendo cada um deles, né? E essas categorias, é claro, são todas ajustadas de acordo com a visão do consumidor, né, do shopper, né? Então, que é o cara principal, né? O gerenciamento por categorias, ele tem como base, assim, é uma ferramenta do gestão de varejo que ela olha diretamente para o shopper. Então, assim, procura entrar na cabeça dele e ver como que ele pensa, né? E é interessante, né? Eu sempre comparo o gerenciamento por categorias com aquele filme Parque dos Dinossauros, né? Porque, assim, o pessoal quer fazer, e assim, tem que fazer bem feito, né? Porque senão, no começo, fica todo maravilhado, né? Todo mundo maravilhoso, assim, com aquelas coisas, e de repente é só correrias e gritos. Então, assim, é um trabalho que tem que ser bem feito, assim, pegar no detalhe mesmo, mas que dá um resultado legal. O Silvio, às vezes você falou, né, que o foco da gestão de categorias é no shopper, né? Às vezes eu vejo, vendo assim, o que algumas empresas fazem, às vezes parece que a gestão de categorias é feita para o comprador, né? Sim. Então, é como se a categoria fosse aquela categoria que o comprador está comprando. E como é que é? O que você vê aí de práticas aí de redes? Então, para você começar um trabalho legal, né, tudo começa no começo, né? Então, precisa ter uma estrutura mercadológica muito bem feita, né? Então, assim, essa é a parte da estrutura, né? Tanto é que o gerenciamento por categorias, quando ele veio para o Brasil, né, foi trazido lá em 8 passos, né? Que quem está na área ele já conhece os 8 passos do GC. E, na realidade, isso daí foi só para quem está trabalhando mesmo, né? Não precisa pegar, virar e explicar para o CEO da empresa o passo a passo, né? Porque ele quer ver o resultado lá. E assim, o primeiro passo desse, né, que você tem que fazer é você montar uma estrutura mercadológica bem ajeitada. E como eu te falei, né, essa estrutura mercadológica ela vai refletir como que o consumidor pensa na hora de comprar, né? Então, assim, os produtos têm que estar agrupados para ele satisfazer uma necessidade completa do consumidor. E essa necessidade que vai ser satisfeita, né, ela tem que subir para essa árvore, e aí é diferente da árvore da estrutura comercial, porque normalmente, assim, o compras, ele monta uma árvore, mas baseado em pacote, né, é o pacote que ele está comprando. Então, normalmente ele monta, assim, como ele atende um fornecedor tal, então ele pega todo o mix que aquele fornecedor tem, né? Então, às vezes, você tem um fornecedor grande lá, um potencial que ele tem shampoo, ele tem desodorante, ele tem sabonetes, e aquela estrutura passa a ter um nome da indústria, né? Mas não é bem assim, né? Porque aí você vai basear toda a sua estratégia, toda a sua precificação nesses pontos, e aí você acaba perdendo a visão que você tem. Porque, por exemplo, imagina que você tem vários compradores, né, cada um atendendo uma indústria, né, e todos eles vão acabar comprando ali shampoo, por exemplo, né? Então, eles não sabem, assim, eles precisam conversar muito para saber qual o espaço que eles têm na área de venda para shampoo, quantas marcas tem, qual é o shampoo que está dando mais resultado, como é que está a categoria de shampoo dentro da empresa, como é que está ela frente ao mercado, né, e até mesmo na hora de incluir um item, porque se o cara não tem ideia do todo, né, como é que ele vai saber qual o item que ele consegue ingressar lá dentro, e mais ainda, né, como é que ele vai saber, como é que ele vai fazer essa higienização do sortimento, né, sempre trazendo itens novos, colocando itens para fora, né. Então, assim, para atender realmente a estrutura mercadológica, tem que ser essa árvore feita na visão do consumidor, né. Aí é claro que existem outros processos, né, a parte de compras, a parte de todo o processo ali, que precisa ser feito, mas aí é um outro momento, né? Mas para basear toda a estratégia, tem que ver como realmente o consumidor pensa ali na hora da compra e trazer isso para essa árvore. E aí, também assim, a gente conversa aqui com gente de diferentes portes. Gestão de categorias é para
para farmácias de todo porte ou é coisa só para rede grande? Não. Gestão de categorias, assim, todo o comércio praticamente pode aplicar, né? Você pode aplicar numa loja de autopeças, você pode aplicar numa papelaria, num atacado, e assim, independente do porte, né? Porque um outro estigma, né, que tem a gestão por categorias, né? Você fala em gestão de categorias, já pensa no planograma, né? Então, assim, tem lá um planograma arrumadinho para dizer onde vai cada produto, né? Mas, na realidade, não é como o nome próprio já diz, né? Assim, você vai gerir os produtos, você vai gerir o seu negócio por categorias. E isso se aplica em qualquer tamanho no canal Farma, por exemplo, né? Qualquer tamanho de farmácia, dá para você aplicar. Porque, assim, a base dele é você segmentar, ver o que cada segmento desse representa, né? Em relação ao mercado também e tudo mais, né? E aí, dependendo, né? Em último caso, aí você vai entrar com planograma, você vai fazer a exposição final, né, que o planograma, ele é a representação de toda a estratégia que você fez anteriormente, né, até chegar lá no ponto de venda, né. Basicamente, assim, ele é para facilitar a vida do consumidor. Então, esse que é o resultado do final do gerenciamento por categorias, né. Mas é isso que é interessante, assim, você pode aplicar em qualquer varejo, em qualquer formato, né, em qualquer tamanho, sem contraindicação nenhuma. É isso aí. E, bom, para trazer o Paulo aqui mais para a conversa, o Paulo, você na sua experiência aí de precificação, né? Como é que entra uma boa gestão de categorias na precificação? Então, Ed, assim, a gestão de categoria ela é fundamental para uma boa precificação. Eu falo que são duas áreas muito parceiras, né? Porque uma boa gestão de categorias facilita para que você tenha uma boa gestão de preços. Por quê? Porque você tendo, por exemplo, categorias bem definidas, você tem lá a categoria de desodorante, você vai ter todo o mix ali de desodorante, você vai saber fazer mais fácil a sua grade de preço, identificação de mix, por exemplo, o que é popular, premium, ou intermediário, ou super premium. Então, você consegue fazer uma grade de preço adequada. Você consegue ver também bastante redundância que você pode ter no seu mix. Putz, eu tenho aqui 5 desodorantes premium, um popular e não tem nenhum intermediário. Então, você consegue bater o olho e analisar com mais clareza qual que é o seu sortimento, se ele está certo, se ele está errado. Então, a gestão de categoria ela anda lado a lado com a precificação, né? E também na identificação das metas de negócio. É muito mais fácil de gerir quando você tem os objetivos traçados no nível de categoria. Por quê? Porque nesse nível você consegue fazer a substituibilidade dos itens. Porque às vezes você tem uma negociação melhor com o fornecedor X do que com Y, você consegue forçar mais aquele produto. Se pensando se são dois fornecedores fortes de uma mesma categoria, você pode negociar até mesmo a exposição como estratégia de preço para alavancar mais o item de um em detrimento do outro. Até esse tipo de parceria você consegue fazer. Então, eu falo que a gestão de categorias ela dá um boost adicional no pricing, porque você consegue aplicar as estratégias de pricing, você consegue fazer o seu cliente enxergar ela de uma maneira muito melhor. Não, a gente concorda aqui bastante, né, Paulo? Mas aí eu queria ouvir do Silvio, né, até sobre assim, as experiências que ele teve, né, sobre isso, assim, como é que você vê aí como os desafios mais comuns aí de gestão de categoria, das experiências que você teve? Ou seja, você chega aí numa empresa, o que você vê que você bate o olho, que é uma grande oportunidade ali, uma grande dor que a empresa normalmente reporta para você? Sim, isso daí assim, normalmente quando você chega, né, você percebe que, como o Paulo mesmo comentou aí, né, sobre a estrutura, né? Então, assim, quando você monta uma estrutura bem certinha, né, a hora que você começa a trazer para essa estrutura a maneira como que o consumidor pensa, aí fica muito mais fácil de você montar o seu sortimento, né? E aí tem lá todos os níveis para você classificar o produto, né? E você entender, por exemplo, né, por exemplo, você pega uma categoria de vitaminas, né? Então, tem as várias nuances lá de vitaminas, né, para você entender como é que o consumidor compra vitamina. Será que eu posso comparar tudo junto ou tem alguma que se destaca, né? Você dá o destaque lá, por exemplo, para a vitamina C, né? E a vitamina C tem lá as várias apresentações, 1 grama, 250 miligramas, 500 miligramas, aí a de 2 gramas, por exemplo, já está lá no Tarjados, né? Mas ela está ali para fora. E a hora que você começa a fazer uma análise, né?
com GC bem estruturado, aí você começa a fazer as divisões ali. Por exemplo, eu tenho efervescente, eu tenho a cápsula, eu tenho pílula, eu tenho aquelas gomas, né? E se você não tiver essas divisões corretas, a hora que você faz uma análise, né, você corta, você sai cortando ali, de repente você cortou todas as de cápsula, né? E aí você sabe que tem consumidores, né, que na hora que eles vão comprar uma vitamina C, por exemplo, assim, os que gostam mais de entender um pouquinho, né, ele fala assim, não, eu prefiro a cápsula porque a hora que põe efervescente ali, eu perco a propriedade da vitamina C. Então, e aí ela acaba vendendo um pouquinho menos com a outra, né, porque a outra, a efervescente, ela tem um volume muito grande. Então, se você não tem esses diferenciais, a hora que você joga tudo num balaio só, como essa daí tem pouco movimento, né, você acaba cortando ela do seu sortimento. Aí você pensa assim, poxa, agora eu tenho só o que vende. Mas não é, você tira aquele plus, você tira lá, por exemplo, aquelas vitaminas goma, né, que é específica ali para criança, que a criança vai gostar daquelas vitaminas gominhas, né? Então, assim, você tem as várias nuances ali das vitaminas. Então, quando você traz isso para a sua árvore, a hora que você faz um estudo, primeiro você vai fazer ali o seu estudo de sortimento mesmo, né, para saber se todos os níveis ali estão sendo atendidos e você não deixou ninguém de fora. Aí você montou isso daí, beleza, você está com o seu sortimento ajustadinho. E depois tem as outras coisas, aí você começa a mexer com cluster, aí sim é o momento para você trabalhar a precificação, porque assim, você vai no último nível ali de segmentação, por exemplo. Aí como o Paulo falou assim, será que eu tenho realmente todas as faixas de preço aqui para atender o meu consumidor? Porque de repente você vai olhar ali, você tem 2 ou 3 vitaminas, e aí você tem uma lá com um preço lá em cima, né, de R$89, por exemplo, aí você vai ver, você tem uma ali de 12, e você não tem nada nesse meio. Aí o cliente chega na frente da gôndola e ele fica olhando, poxa, mas o que acontece aqui, né? As duas fazem a mesma coisa, uma R$90 e a outra 12, o que acontece aqui? Fica até difícil para você ter a sua comparação de preço, né? Então, normalmente quando a gente pega uma estrutura para fazer e pega um sortimento para avaliar, a gente percebe vários momentos como este, né, que são os gaps. E aí, se vai pegar, você falou a palavra das nuances, né? E aí eu até te emendar com uma pergunta, e aí o Eurico aqui trouxe uma pergunta, o Eurico Luciano Nunes. A pergunta dele é: para fazer um bom gerenciamento de categorias, é necessário segmentar os públicos e as áreas geográficas, ou seja, clusterizar por regiões? Querem pegar essa pergunta aí? Sim, essa pergunta é bem pertinente. Quer comentar alguma coisa, Paulo, primeiro? Pode seguir, mas eu comento. Então, assim, normalmente, né, quando você tem que fazer uma clusterização ali, você entender as suas lojas também, né, entender os públicos, né? Então, é importante isso, né, porque você vai lojas em determinadas regiões, né, você vai entender ali o seu público, né, por exemplo, se a loja tem estacionamento, se a loja é de passagem, se ela é de shopping, onde é que ela está inserida, qual é o público que vai para aquela região ali, se tem escola perto, tudo isso influencia, né? E aí, quando você faz isso, aí você começa a classificar as suas lojas. Então, lá eu tenho uma loja premium, eu tenho uma loja super premium, eu tenho uma loja intermediária, tenho uma loja padrão, então você tem as várias classificações de loja ali que você tem. E aí, como é que você veste esse sortimento dentro dessas lojas, né? Então, via de regra, você pega assim, dentro de uma categoria, você vai fazer uma análise ali onde você vai ponderar. Você pega o mercado e você pega o próprio varejista, né? Entender como é que ele está em relação ao próprio mercado, né? E aí você vai fazer um equilíbrio ali do seu sortimento, né? Para ponderar cada um deles, atribuir os pesos para cada produto. E aí você vai, depois que você classificou esses produtos, né, na mesma ordem que você classificou as lojas, né, em super premium, em popular, né, e tudo mais, você vai ter critérios para poder colocar esses itens dentro de cada loja, de acordo com o perfil dela. E aí tem uma sacada legal, importante, que você tem que ver antes, né? Por exemplo, assim, quando você olha para o mercado e você pondera com o que você tem, e aí você vê ali os itens que dentro de cada segmento ali que fazem 50%, por exemplo, do volume, tanto em faturamento, quanto margem, quanto em unidades vendidas, né? Você pondera tudo isso com o mercado e você vê ali a turma que faz 50% desse movimento. Esses itens são os que a gente chama de vencedores, né? Então, assim, são aqueles caras que são os caras nervosos mesmo para o negócio. Esses itens, de preferência, você tem que estar em todas as lojas, né? Então, se você tem uma loja pequenininha, independente se ela é super luxo ou se ela é popular, em cada extremidade, né? Mas esses são os caras que vendem. Então, assim, se você precisa
ter uma turma mínima para colocar naquela loja, são esses caras que você vai pôr. Então, assim, nesse ponto, né, como o Luciano perguntou aí, né, então, assim, realmente, assim, essa clusterização e esse ajuste de sortimento, ele vai dar, assim, a nota ideal ali para você estar montando a sua loja, equipando a sua loja ali com sortimentos. Então se eu pegar o GC da minha loja, o Paulo tem uma loja dele, tem a rede dele, ele fala, poxa, eu gostei do seu GC, você me presta seu GC? Ou seja, um GC serve para todas? Como é que é? Tem que customizar? Não serve, não, tem que customizar. Tanto é que é por isso que a gente chama a estrutura, né, de árvore mercadológica, né? Então, a árvore não serve para todos. Porque, assim, imagina que você tem uma casa, você tem a frente ali de 10 metros, né? Então, você vai colocar um pinheiro, né, um eucalipto, né? Ele vai crescer para cima. Agora, se você tem 30 metros, você consegue fazer aquele cedro, né? Aquela árvore toda aberta, assim, né? Porque, então, assim, é de acordo com cada varejista e também de acordo com outra coisa, né? Que dá para a gente começar a conversar também, né? Que é sobre o papel que você vai atribuir a essa categoria, né? Então, assim, o papel é muito importante para você atribuir. E realmente, assim, às vezes, dentro do mesmo canal, do mesmo canal farm, pode existir uma categoria para uma rede farm ela seja destino e para outra não é. Então, pode existir também que uma ela precisa de uma segmentação que vai até um certo nível e na outra não, precisa fazer mais. Então, assim, na raiz, né, você consegue fazer alguns ajustes, né? Mas para você fazer uma árvore bacana mesmo, assim, bem estruturada, você tem que ver caso a caso, né? Assim, meio que customizando ela para cada varejista dentro do canal. Isso que eu ia comentar, Silvio, assim, até que uma árvore macro, como se fosse assim, um GC mãe, você consegue ter um até mais parecido entre as redes, porque são os mesmos produtos, vamos por assim dizer, dentro de determinada região. O que vai modificar, o que vai segmentar é quando você for dar a lupa na loja. Eu quero montar essa loja. Qual vai ser o sortimento adequado para ela? Aí sim vai ser muito específico da região, do perfil, como o Silvio comentou bem, o objetivo daquela rede, a fortaleza daquela rede. Mas aquela rede é popular, ela é fortíssima em fralda, então aquela categoria de fralda vai ser destino completamente naquela loja. Às vezes, com outra rede, ele só tem ali 2, 3 escalas de fralda para composição de mix, para ele é conveniência. Então, ele não vai dar tanta ênfase nessa categoria. Então, nesse GC macro, ele até tende a ser um pouco mais padrão, pelo menos nos temas, ele pode até ser um pouco mais padrão. Mas quando você dá a capilaridade no nível de loja, aí você vai ver que o sortimento de cada loja, o Silvio falou perfeito na questão de vai ter sempre os itens dos que o seu nomenclatura que você deu, os capitães, os vencedores, né? Os vencedores. Os capitães, que esses provavelmente quase todos os varejistas daquele segmento vão ter, e o restante vai ser esse trabalho de agulhinha mesmo, de alfinete, do cara ir no micro e verificar as oportunidades ali na loja. E aí quando a gente fala, né, de GC mais com foco em precificação, normalmente o pessoal faz aquela categorização, né, dos itens de destino, rotinas, sazonais e conveniência, e depois um pouco vai traçando um pouco a precificação com base nisso, né? Então tem aquelas estratégias que são muito comentadas, né? Aqueles produtos de imagem, né, que tem que ter uma margem um pouco mais curta, os produtos de fluxo, produtos de margem mais alta, que são talvez curva B, curva C, né? Então, normalmente a precificação que a gente vê o pessoal fazendo, segue mais ou menos essa lógica. E aí, às vezes, eu fico com uma percepção de que as pessoas reconhecem que tem alguns produtos aí no mercado que sempre são produtos de imagem, por exemplo. Então, todas as redes são produtos são reconhecidos que para todo mundo são itens de imagem, ou para todo mundo esses produtos normalmente são produtos de fluxo. E aí, então, eu vejo que isso se torna algo que todo mundo acha que é igual para todas as farmácias. Às vezes eu comento, poxa, pessoal, será que o que é imagem para uma rede vai ser imagem para você também? Né? Porque acaba que fica todo mundo sempre com a mesma estratégia, né? Aqueles produtos que todo mundo reconhece que tem que ser um produto de margem baixa, por exemplo, produto muito sensível a preço. Na sua experiência aí, Silvio, acontece de você pegar algum produto que
convenciona-se no mercado que, por exemplo, um produto de imagem que na prática você ali fazendo a gestão não é, assim, algum produto que o mercado reconhece como alguma coisa que você quando para ali, bota a lupa, vê que não é? Bom, assim, normalmente, né, o item de imagem, né, que é o que a gente chama assim, é aquele cara assim que você pensou na categoria, ele vem à mente, né? Então, esses produtos, esses itens, normalmente o consumidor ele tem na cabeça dele já esse preço, né? Então, você não consegue fugir muito disso. É quase como se fosse um commodity, né? Então, você fica ali preso àquilo, né? E se você puxa um pouco muito esse preço para cima, você fica com fama de careiro. Então, é preciso tomar muito cuidado, né, nesse ponto, né? E você alinhar isso com a sua estratégia, né? Para que você não fira a sua imagem, né? A imagem mesmo do varejista, né? Não falando a imagem do produto, né? Então, você tem que tomar um certo cuidado com isso, né? Mas, assim, isso se aplica muito ao papel da categoria. Né? Mas uma coisa que, assim, de cara, né? Quem começa a mexer com GC, pensa assim, a hora que você atribui os papéis para a categoria, e se você pega ali a categoria destino, né? Então, assim, o que é uma categoria de destino, né? É que o varejista, ele está ali se posicionando como se ele fosse, assim, ele está dizendo assim, eu sou o fornecedor principal desse produto, né? Cliente, vê na minha loja que quando você chegar aqui, você vai encontrar na quantidade que você quer, nos sabores, nas fragrâncias, no tamanho que você quer, e sempre pelo menor preço, né? Tá certo essas primeiras premissas, né? Mas nem sempre quer dizer no menor preço, porque não é porque a categoria ela é destino que você vai achatar o preço dela, né? Não precisa ser assim. Você consegue montar uma estratégia, porque quando você passa para o seu consumidor que você é especialista naquela categoria, que você tem de tudo naquilo lá, né? Você não precisa necessariamente ser o mais barato, não, né? Você pode elencar ali alguns itens de imagem, né? Como eu te falei, né? E aí você segue ele ali, arrisca, você põe até um pouquinho abaixo, né? Mas a categoria, às vezes, você pode vender até os itens mais caros, né? Isso daí, quem explora bem isso aí é o próprio canal de serviço, né? Supermercados mesmo, né? Aqueles que já se sacramentaram ali como excelentes fornecedores, vendedores de vinhos, né? Por exemplo, você vai lá, você vai comprar o vinho, mas você não espera comprar o vinho mais barato do mercado, né? Você sabe que lá você vai ter. Então, assim, o cliente ele já vai pensando assim também no serviço que ele está comprando. Então, assim, ele vai encontrar, ele não vai ter o aborrecimento dele. Então, esse assim, é um ponto interessante, né? Mas é claro que, assim, mexeu com item de imagem e categoria de imagem, realmente, assim, você tem que tomar um certo cuidado para não perder, né? Assim, puramente por não conhecer, né? Achatar a margem e também, assim, não acabar esquecendo desses itens de imagem aí que eles fazem realmente a diferença aí do seu negócio. Só complementando o que o senhor falou, que isso é muito importante, as redes têm que ter em mente que não é você, putz, acordei hoje de manhã, agora eu sou destino em fraude. Não é isso, né? Você tem que mostrar o porquê que você é destino em fraude, né? Ou dermocosmético, seja lá qual categoria. Você tem um atendimento, por exemplo, dermocosmético, você tem uma consultora dermo, você tem um mix mais amplo de todos os seus concorrentes, você vai ter estoque sempre que aquele cliente for buscar o produto lá, né? Você não tem que ser o mais barato, você tem que parecer ser o mais barato, né? Você, igual vocês dois comentaram muito bem, os itens de imagens são fundamentais justamente para isso, né? Para que você passe a percepção de barato. E, eventualmente, até o cliente vai ver em alguns outros itens, que são composição de cesta, que ele sabe que ele vai comprar um Antelis aqui, mas ele vai comprar um lenço maquilante, alguma outra coisa, que são composições de cesta, e nem sempre ele sabe o preço. Mas ele está ali, está com a comodidade, ele foi numa loja que tem estacionamento, a dermo consultora fez um bom atendimento com ela, ofereceu um adicional de um outro produto que fez sentido para ela. Então, a jornada do shopping, o GC é justamente a jornada do shopping. Como você fazer a jornada desse shopping ser mais harmônica possível e que ele saia da sua loja satisfeito. Então, isso é muito importante na hora que você definir esses conceitos. Não é só assim, eu sou destino porque eu tenho preço, pronto, acabou. Não, mas que adianta? Se você só tiver uma fralda X e não tiver as outras todas que todos o seu consumidor está buscando, não resolve. Você não é destino naquela categoria. Então, essas avaliações são sempre importantes serem feitas quando você vai definir no que você é bom, e justamente até você define o que você é bom e o que você eventualmente precisa melhorar, ou que você não vai com tanta força assim, para a competição. Uhum. E até o mesmo aí vale para as categorias de conveniência também, né? Porque, por exemplo, assim,
Dá até o exemplo aqui, né, da rede aí que eu trabalhei, né? Assim, pegar Bomboniere, né? Você pensa que Bomboniere no canal Pharma, ela é chocolate ali. Você pensa que ela é extremamente conveniência, né? Então, e assim, você vai perder para as lojas americanas, por exemplo, essas lojas de doce aí, por exemplo, né? Mas assim, imagino que você tem a sua rede ali, né? E por ter lojas dentro de cinema, por ter lojas com uma capilaridade melhor, você acaba vendendo mais chocolate do que as próprias lojas que são especialistas em chocolate. E aí, só porque você é conveniência, você vai assim afundar o seu preço, né? Você vai até trabalhar junto com o mercado? Não, nesse caso você pode até trabalhar acima do mercado, porque o cliente ele vai perceber isso realmente como uma conveniência. Então, se ele entrou numa farmácia, né? Aí tá ali fácil para você pegar um chocolate ali, alguma coisa, às vezes até chocolate mais premium, as marcas mais premium, né? E você sabe que nas próprias drogarias, né, o momento de indulgência mesmo do shopper, do cliente, ele é muito maior, né? Diferente do que está no supermercado, né? No supermercado ele pensa em economizar. Na farmácia, não. Ele vai lá atrás dos seus medicamentos, né, que ele tem que fazer, ou até mesmo fralda ou dermo, né, que são algumas categorias que, via de regra, já são destinos ali na farmácia, mas aí ele vê esse outro produto. Então, assim, para facilitar a vida dele, é aquele one-stop shop, né? Ele chegou ali e falou assim, poxa, eu vou comprar, pega um chocolate Lindt ali, né, não tem importância que vai estar uns 3 ou 4 reais acima de um preço do mercado mesmo do autosserviço, né, mas ele acaba levando. Então, e aí você tem uma margem muito maior. Então, por isso que é importante, assim, entender o negócio, né? Assim, você atribuiu o papel? Beleza, atribuiu. Tem as regras? Tem. Mas vamos tratar agora na agulha e nos detalhes para ver como que a gente pode ganhar mais em cima disso daí, né? Então, esse que é o grande segredo aí. E aí, Silvio, vamos supor, tem aqui minha farmácia, né? Farmácia Varejão. E aí eu acho que eu conheço o meu shopper, tá? Com base na minha percepção, né? Na percepção subjetiva que eu tenho, eu acho que eu conheço o meu shopper. E aí eu monto meu GC. Como é que eu avalio se esse GC, que eu tenho essa percepção, ele bate com a prática? Ou seja, como é que eu consigo fazer alguma análise nesse exemplo que você deu? Ou seja, às vezes eu acho que um determinado produto é conveniência, mas no final das contas ele é destino dentro da minha loja. Como é que eu faço para validar isso aí? O que você sugere? Bom, então, esses papéis de categorias, né, normalmente eles são atribuídos pelo próprio varejista. Então, assim, você como aí proprietário aí da farmácia Varejão, né, então você vai escolher, assim, você vai fazer um estudo, é claro que você vai olhar para qual que é a atividade fim do seu negócio, então medicamentos você já sabe o que é. Né? Então, assim, mas precisa tratar todos os medicamentos como destino? Né? Então, assim, tem que entender isso aí também, porque, assim, existem categorias dentro dos medicamentos, né? Você tem lá a categoria de dor e febre, gripe e resfriado, a linha gastro, né? As próprias vitaminas, aí tem aqueles itens também ali que você, às vezes a pessoa fica perdida, não sabe se ele vai estar lá em nutricosméticos ou se ele vai estar ali junto com colágeno, então tem essas diferenças aí, né? Mas você precisa saber quais são os papéis que você vai atribuir. Por isso que é sempre bom, assim, precisa ter uma bússola, né? Então, assim, tem umas empresas, né, que são também indicadoras de mercado, tipo a Nielsen, a IQVIA, né, Close-Up, assim, são empresas que sempre estão direcionando para dizer, assim, do que tem no mercado, o que o mercado realmente está vendendo, né, e aonde que o consumidor ele busca esses produtos. Então, a hora que você sabe realmente qual que é o canal principal, por exemplo, o consumidor saiu da casa dele para comprar absorvente. Né? Absorvente, será que o canal principal de compra é no Pharma ou é no autosserviço? Né? E se é no Pharma, será que eu vou tratar essa categoria como destino, como rotina, como conveniência? Assim, eu não posso simplesmente escolher e falar assim, não, eu quero tratar ela como rotina. Né? O próprio exemplo que eu dei aí da Bomboniere, né? Às vezes ela tem uma participação muito grande que ela pode ser tratada até como destino, ao invés de ser conveniência. Né? Assim, pode ser que seja. Né? Então, assim, precisa estar, também é um estudo, né, que tem que ser feito, né, antes, né, para saber como que está o mercado, né, para saber se realmente essa categoria está crescendo, se ela está assim, em franca ascensão aí para a gente continuar investindo gás nela e atribuindo os papéis para ela. Assim, e vendo, assim, a longo prazo mesmo. Né? Então, esse é um dos pontos chaves também para o negócio. E aí, então, eu faço como é que são esses estudos? Você tem esses estudos, eu consigo achar disponível em algum local? Eu consigo, de repente, rodar uma pesquisa na minha loja, com os meus clientes? Como é que você sugere? Uhum. Bom,
você pode começar a ver também com os próprios fornecedores, né, que estão com você, porque eles já vão te dar uma indicação de onde eles querem o produto deles, onde que o produto dele esteja mais focado, né? Se é no farma, se é no autosserviço, e aí, sendo no farma, por exemplo, já é um indicador. Como é que essa categoria está se comportando para você? Qual que é a representatividade dela aí dentro do seu negócio, né? Pensando assim, hoje, por exemplo, você tem as drogarias que elas estão evoluindo aí para drugstore, né? E aquela velha frase, né? Vende de tudo até remédio, né? Então você tem ali a sua parte de remédios, né? E você tem uma outra área ali, que ali você tem fralda, você tem nutrição infantil, você tem dermocosméticos, você tem umas que vendem até chinelo, ração para cachorro, tem uma gama gigantesca aí, né? Então você vai analisar esse outro universo aí separadamente, porque você sabe que a hora que você compara ele ali com medicamentos, né, ele perde feio, né? Então assim, vamos pegar e botar a lupa nesses itens aqui e vamos ver como é que está o posicionamento deles aqui para mim, ver como que está a participação deles e ver como é que está isso em relação ao mercado. E aí você começa assim, a poder atribuir os papéis, né, para cada um deles, né? E aí lembrando que normalmente assim, quando você fala de categoria destino mesmo, né, de 5 a 6, 5 a 8% de todas as categorias que você tem, que elas são destino mesmo, né? Porque assim, ela vai dedicar uma grande assim, você vai ter que despender muita energia ali para acompanhar ela, para montar, né? Então você tem que pensar tudo nisso, né, na hora de você estar montando e atribuindo os seus papéis para cada uma delas. Uhum. Só complementando um pouco o que o Silvio falou, as pequenas redes, principalmente, que tem, né, uma estrutura de pessoas mais limitada, o fornecedor é uma peça-chave para te ajudar, né? Pensando que você não está querendo montar um GC, né? Além dessa visão de shopping, ela é válida sim, né, do próprio proprietário ou do gestor. A visão de shopping nada mais é que o seu conceito de busca. Claro que é uma amostragem muito pequena, é só o seu ponto de vista, mas ela não é descartável, ela é válida para te dar um norte quando você não tem nada. Mas sempre busque no seu fornecedor um apoio, principalmente se você vai, mas eu tenho muito fornecedor, cada um vai querer puxar a sardinha para o seu lado. Então, assim, busque sempre os maiores, os que a gente chama de capitães de categoria, né? Você tem os fornecedores muito grandes, né? E eu posso dar aí exemplos de fornecedores, que eles já têm um time interno que fazem esses planogramas. Por quê? Porque é interessante para ele, não é só vender o item dele, ele está fomentando a categoria do item dele porque ela cresça, porque se a categoria cresce e ele é o maior da categoria, logo ele vai crescer mais que todo mundo. Então, claro que eventualmente ele vai puxar sardinha para o produto dele, aí você vai trocando essa figurinha com o fornecedor, mas via de regra ele tem interesse em fazer a categoria se desenvolver, porque o produto dele é principal ali. Então, sempre se apoie nessas indústrias que são as que são mais relevantes em venda, porque elas com certeza já vão ter isso pronto, eventualmente ela faz até para você, principalmente a parte de loja, de show de loja mesmo, de planograma, eles já tem bastante coisa desenvolvida nesse tema, e também eles passam para vocês as teorias de por que eles fazem aquilo, eles não só assim, toma aí, pronto. Então você vai aprendendo com o tempo qual é a linha de pensamento que essas indústrias vão ter, e vocês vão aplicando para as demais categorias com base nesses conceitos e estudos que vocês vão recebendo. Então é muito válido. Só lembro assim que, implementando um pouco, fugindo um pouco do tema, mas eu acho que faz sentido, quando você está iniciando um GC, sempre pense que o GC é uma estrutura de produto. Eu vejo muita rede errando, no sentido que eles pegam estratégias da rede e colocam como GC. E não é isso, o GC ele vem antes, o GC ele apoia as estratégias, e não as estratégias vira GC. Por exemplo, eu já vi redes que norteiam o seu GC com base na grade de preço. Não é isso não é GC. Ou eu norteio a minha estratégia com base na volumetria dos meus itens aqui. Eu coloco os itens maiores numa categoria, os itens menores em outros, que facilita minha organização do CD. Ou seja, não é para isso, o GC não é para isso. Essas estratégias vão te auxiliar em outros ganhos. Pode estar dando resultado para outros fins. Mas o GC, ele é uma estrutura voltada para o shopper, né? Para a jornada do cliente. A partir do momento que você identificou as categorias que vão trazer esse ganho do cliente entrar na sua loja, identificar o produto rápido, verificar o que ele queria e sair da loja,
você cumpriu bem sua missão do GC. E aí sim, vai vir estratégia de preço voltada para aquela categoria, vai vir estratégia de compra voltada para aquela categoria, vai vir estratégia de distribuição voltada para aquela categoria. Então, nota que o GC ele vem antes e você acopla as suas estratégias no GC. E não a estratégia vira o GC, porque aí você começa a desvirtuar o conceito de GC. Então, só isso que eu queria pontuar também para esse começo, para quem está começando, não cometer esses pequenos erros. Sim, com certeza. Isso é algo que a gente vê aí no dia a dia acontecendo, né? Como eu até perguntei para o Silvio no início. E aí, Silvio e Paulo, né? Queria trazer um aspecto aqui dentro do GC, que é o cadastro. Tá? Então, a gente aqui que trabalha com base de dados, né? A gente trabalha com inteligência artificial, dados é nosso principal insumo, né? E pelo que eu percebo, né, dos pontos aí importantes do bom gerenciamento de categorias é o seu cadastro de produtos. Né? Como é que você vê hoje em dia o cadastro de produtos em farmácia? O que você tem de experiências aí com esses cadastros de produtos em gestão de categorias? Uhum. Bom, então, hoje, como eu falei, né, o cadastro, né, de cara ali você já tem que ter uma regra para a descrição do produto, né? Porque muitas vezes a descrição vai facilitar a vida lá do balconista, da pessoa que está vendendo, né? Porque você tem que saber, tem a estrutura certinha, né? O nome de medicamento, aí você tem a marca, você tem a gramatura dele, a miligramagem ali, você tem a apresentação. Então, assim, essa descrição, ela tem que estar... ela tem que ter uma coerência, né? Até mesmo se você for utilizar a abreviatura, né? Então, assim, eu já vi cadastros aí que, por exemplo, fralda, tem uns que escreviam assim, FR, Fra e Frau. Né? Então, assim, fica uma loucura para você botar um filtro ali, né? Por exemplo, você quer buscar, então tá, eu vou jogar FR porque eu vou pegar tudo que é fralda. Daí ali vem frasco, vem frescura, vem um tanto de coisa que não tem nada a ver com fralda. Então, assim, precisa ter uma higienização do cadastro, né? Você poder alinhar todo ele certinho, né? E essa é a primeira etapa, né? Assim, porque aí depois, aí vem a parte da segmentação que eu te falei, né? Que aí você tem que realmente poder organizar o seu cadastro. Porque toda a estratégia depois, ela vai ser baseada em cima do seu cadastro, porque fica mais fácil, né? A senhora que você vestiu a sua estrutura mercadológica ali naquele cadastro, aí toda a parte de precificação fica mais fácil, né? Porque, como eu te falei, você vai ver o seu cadastro ali no último nível, você vai ver quais são os produtos que você tem para atender ali a jornada do cliente, né? E aí fica mais fácil você fazer uma comparação com o mercado, né? Então, aí você tem assim, os dados do mercado, né? Para entender ali, no mercado, imagina ali, o mercado, ele tem, de repente, ele tem ali 50 itens, né? Que formam a categoria, e desses 50, assim, você tem 10 ali que são os vencedores, né? E, de repente, você vai olhar para você mesmo, né? Você tem ali 60 itens e está faltando no seu sortimento lá o primeiro do mercado. Né? Ou alguém que, assim, é o segundo. Então, assim, você está com a categoria inchada e está desalinhada com o mercado. Mas você só consegue perceber isso quando você setou o seu cadastro, você montou a sua estrutura, você colocou cada produto dentro da sua caixinha, aí você realmente chegou num ponto. Aí você comparou com o mercado. Aí você faz isso. Então, aí você consegue entender como é que está a sua aderência em relação ao mercado. Para então, depois, aí você fazer o seu estudo de preço. Então, você vê como tem os passos antes, como esse passo é importantíssimo, né? Então, tem muita gente que se perde nesse primeiro passo do GC, né? Tem muitas pessoas que ficam aí 2 anos estruturando uma árvore mercadológica, 2, 3 anos, e não sai, né? Assim, fica ali patinando naquilo e o negócio não acontece. E aí, como eu te falei... Bem feito, né, Silvio? Se o cadastro estiver mal feito, sua estrutura mercadológica vai ficar mal feita. Vai. E aí você vai montar essa estratégia errada. E por isso que é complicado, né? Porque pensa que você vai ter ali 10, 15, 20 mil SKUs, e você tem que cadastrar corretamente tudo que está ali. Corretamente não é com muito, né? Que 100 caracteres, não. É igual você falou, pode ser abreviado, mas tem um padrão, tem que informar tudo que é relevante, tem que estar ali. Né? Se ele é uma fralda, sei qual é o tamanho dela, quantas unidades vem ali naquele pacote, ou seja lá, e a gramatura, né, a capacidade, se é um pacote, se é uma cápsula, se é um ml, qual for. Então, isso tem que ser muito bem especificado para que você comece a fazer
a árvore, que é essa estrutura de ser macro, vamos por assim dizer, para depois vir os demais trabalhos, que é você fazer sortimento por loja, estratégia de preço. Aí vem as estratégias que eu tinha comentado no coisa passada, que é você vai usar essa biblioteca de produtos que você tem a seu favor de maneira estratégica, por assim dizer. E aí você começa até a fazer o cruzamento com outras categorias, montar combo, né? Por exemplo, você examina ali, você vê, como eu te falei, né? No princípio ali, você tratar as unidades dentro da loja, né? As categorias como se fossem unidades estratégicas, né? Mas às vezes essas unidades, elas se correlacionam, né? Por exemplo, você olha ali para a sua área de venda e para a sua área ali, né? Então, aí você vê que você está vendendo produtos para diabetes, né? Assim, medicamentos, né? Para diabetes, né? Mas aí, de repente, aqueles itens lá de glicosímetro, você não está vendendo isso daí. Então, o que está acontecendo? Por que você atende o público? Assim, é o mesmo cliente, é o mesmo consumidor, né? Então, assim, você está assim, ajustando a necessidade dele só de um lado, né? Mas aí você está perdendo a outra face. Então, quando você não entende a categoria como um todo, vê o que ela tem de correlato, né? Aí o cliente entra ali só para levar aquele produto e você acaba perdendo ele porque ele está comprando isso em outro lugar. Mas vai que lá nesse outro lugar ele encontra até isso aí que você está vendendo também, não viu como oportunidade. Aí você acaba perdendo. Então, por isso que é importante assim, entender as patologias também, né? Entender isso tudo por conta da sua estrutura mercadológica, né? Você vai ver ali, por exemplo, você pega olha a molécula, né? Quais são as moléculas ali que você tem de levotiroxina? Aí você tem lá o Synthroid, o Tirox, Puran T4. Aí você tem as dosagens, né, as miligramagens ali, você tem de 50, 75, 150, 175. Aí você sabe que uma pessoa que usa esse tipo de produto, ela sempre vai precisar usar. Então, assim, ele não troca, né? Assim, o cliente, a pessoa que está usando ali o Tirox, por exemplo, não adianta ele chegar na sua loja e falar assim, você tem o Tirox de 175? Não, não tem, mas eu tenho o Synthroid. Ele não leva, né? Então, assim, você identificou esse cliente, então, assim, mantém esse produto lá, né? E assim, mesmo que alguma vez você falhou com ele, né? Fala assim, não, mas eu vou conseguir isso daqui para você, porque assim, quando você começa a entender essas coisas, né, na molécula ali, por exemplo, aí você vai ver, nesse exemplo que eu dei da levotiroxina, qual é a que vende mais? Qual que eu não posso deixar faltar de jeito nenhum? Você vê que a gente está falando de uma patologia, né? De uma molécula só, aí entra várias outras, né? Que assim, que os farmacêuticos aí de plantão, né? Não vou nem me atrever a falar outras aqui, porque tem essa parte aí o pessoal entende muito bem, né? Mas é interessante você ajustar tudo isso, né, na sua estrutura mercadológica para você ter os seus itens ali certinhos, né, corretos, né? E você vai poder realmente entender se você está com a cobertura correta do mercado. E aí quando a gente entra nas estratégias de precificação que você falou, então você falou, usar uma palavra ali que eu gosto, que é a coerência, né? Então, até para você ter uma precificação coerente, você tem que ter um bom cadastro. Então, exemplo, um produto de 1 litro e produto de 500 ml. Tem que existir alguma paridade de preço ali entre eles, né? Até para o cliente ter uma percepção de justiça, né? Você pode ter ali um produto de dois produtos de 500 ml, você tem que entender como é que ele vai estar a paridade do produto de 1 litro. E você tem que ter uma coerência dentro disso, dentro da sua loja. O cliente vai entrar ali, ele vai ver que os preços fazem algum sentido, né? Eventualmente você pode até, acho que já ouvi casos aí de PROCON, cliente que vai no PROCON, reclama, depois dá um problema até mais grave, né, Paulo? Tem muito, isso acontece com muita frequência, inclusive, assim, não só problemas, eu acho que dentro desse mundo competitivo aí que a gente discute aqui entre vários webinars sobre vários temas, aqui nesse exemplo que você deu, está uma das maiores oportunidades até mesmo de ganho, né? Você fazer uma precificação adequada com base nas volumetrias, preço em família, você já tem uma oportunidade de ganho muito alta. Porque, por exemplo, nesse próprio exemplo, você pega um produto de 500 ml de 1 litro, proporcionalmente falando, de 500 ml, obviamente, vai ser mais barato. Aliás, no absoluto, o preço de 500 vai ser mais barato. Mas você tem que dar o desconto para o cara levar mais, para valer a pena ele levar mais. Então, o custo por ml do maior sempre vai ser mais barato, apesar dele ser proporcionalmente mais caro. Então, até nisso, você consegue fazer ajustes, né, com base na elasticidade de cada item, para que você ganhe em cima disso.
E são assim, ganhos que o cliente não consegue perceber que você está tirando alguma vantagem ali em cima dele, entendeu? Sem um cadastro adequado, você não consegue montar esse tipo de estratégia. Um outro exemplo que a gente trabalha é o que a gente chama de elasticidade cruzada, né? Que é, vamos supor, o quanto que a variação do preço de um produto afeta as vendas de um outro produto. E aí, quando você faz, quando a gente aqui faz esses estudos de elasticidade cruzada, né, vai funcionar muito melhor se você agrupa os produtos semelhantes juntos, né? Se você coloca produtos que são semelhantes e produtos que não são semelhantes dentro do mesmo grupo e você vai fazer esse estudo, você provavelmente não vai encontrar ali, né, uma sensibilidade a preço muito grande. Então, você conseguir agrupar isso até para fazer esses estudos de preço, eles se tornam ali muito importantes, né? Então, são exemplos aí de estratégias, né, de precificação que andam juntos com a gestão de categorias. Sim. E essa estratégia é bom você ter um histórico dela, né? Porque, por exemplo, quando você monta, né, como a gente já falou da grade de preços, né? Então, numa mesma categoria, você tem ali produtos premium, você tem produtos super premiums, você tem os produtos mais baratos. E assim, o que todo mundo quer, né? Quer estar sempre fazendo o upgrade, né? Ele quer sempre, na oportunidade que ele tiver, ele comprar um produto um pouquinho melhor, né? E às vezes esse seu produto premium, né, ou que tem um atributo um pouquinho superior, né, quando você baixa ele de preço, às vezes ele fica próximo, assim, tem um gap ainda, né, mas ele fica próximo de outro que tem uma qualidade inferior. O que o cliente faz? Ele vê a vantagem e ele pula, né, e ele migra. E aí, se você não tiver isso aí amarrado no seu sistema direitinho, né, como as famílias também, que a gente comentou aqui, né, se você não tiver um histórico para entender isso, quando você avaliar o histórico de vendas desse produto, né, você vai falar, poxa, mas o que aconteceu que a venda desse cara caiu? Né? Você não vai entender. Aí, às vezes, se você ficou com aquela promoção muito tempo, né? Acontecia isso com aquele sabonete Protex da Colgate e o outro sabonete que era o comum lá, o Colgate, né? Então, assim, quando você baixava muito o Protex ali, acontecia, quem comprava o Palmolive mesmo pulava para comprar o Protex. Então, assim, se você não tinha um histórico de preço para entender o que aconteceu, depois você ia olhar e falar assim, poxa, esse produto ficou ruim de venda, eu não vou comprar, aí já acaba refletindo lá no compras, né? Então, assim, é interessantíssimo. Você mesmo mata o produto, né? Você mesmo mata o produto, porque você acaba não tendo o histórico dele, né? Então, assim, é preciso ter essa visão, esse gerenciamento, né, como um todo, né, e saber realmente o que está acontecendo, a gestão do produto. Por isso que é importante o seu comprador lá, assim, entendido da categoria, né, que ele vai ser o gestor da categoria, por isso que é importante. E você sabe que o comprador, assim, é o cara que sofre, né, porque, assim, se ele compra muito e sobra, ele apanha. E se ele compra pouco e falta, ele apanha também. Então, assim, ele só vai escolher de que coisa ele vai apanhar, né. Esse que é a dor dele. E aí você falou de promoção, né? E aí a análise da promoção também é super importante você ter esse conhecimento do GC, porque um exemplo trazendo aqui, analgésico, né? O varejista vai lá, promociona um analgésico, e aí, vamos supor, ele vendeu mais, tá? Conseguiu vender mais. Ele vai e analisa no nível do produto. Poxa, promocionei esse produto aqui, vendi mais. Que maravilha, né? Deu certo, roubei a venda do vizinho ali, né? Do concorrente. Mas se ele não tem o olhar da categoria como um todo, ele pode ter ali, ele pode estar canibalizando a sua própria loja, né? Ou seja, muitas vezes o cliente pode ter entrado ali para comprar um analgésico, ia comprar até um produto que estava com a margem mais alta, ele acabou comprando aquele que estava promocionado, seja, com uma margem mais baixa. Então, ele foi lá, comprou um produto com a margem mais baixa e foi embora. Então, se o varejista ele não tem essa análise, né, da categoria como um todo, ele pode perder informação ali sobre aquela promoção que ele fez. Então, também ter esse olhar sempre, né, na linha do produto, também na linha um pouco mais agregada, também é importante para ele entender esses movimentos de preço que ele faz. Sim, perfeito. É isso mesmo. E aí, eu vou trazer aqui uma pergunta da Maria Angélica Soares.
Ela perguntou se é possível automatizar esse processo. Eu não sei qual o processo que ela está falando, eu não sei em qual momento que ela perguntou aqui. Mas aí estão tornando a pergunta um pouco mais genérica aqui, Silvio. Esse processo todo de gestão de categorias que a gente está falando, o que é possível automatizar, o que é possível trabalhar com dados? Uhum. Bom, então, assim, a questão de dados, né? Você consegue automatizar até certo ponto, né? Assim, o que você automatiza? São os seus mananciais, né? Ou seja, aquilo que vai te orientar como você vai andar pelo caminho, né? Por exemplo, sempre a gente olha as variáveis ali. Então, você tem ali faturamento, você tem unidades vendidas e você tem margem, né? E aí, se você olhar para o mercado, você vai conseguir saber só o faturamento e as unidades vendidas do mercado, né? Você vai comparar eles. E aí, com isso, aí, quando você está montando o seu sortimento, né, você consegue atribuir pesos para cada uma dessas variáveis. Você pega ali o mercado, por exemplo, né? Você atribui ali 60 de peso para o mercado, 60% de peso para o mercado. E para o próprio varejista, você atribui 40%. Porque, como é que você faz isso? Porque, assim, se o produto está vendendo, tem uma boa saída no mercado, né? E eu não tenho ele, a hora que eu faço essa análise, eu consigo identificar as oportunidades. E aí, quando você, esmiuçando assim, dentro do varejista mesmo, você pegou esses 40% e você transformou ele em 100%, aí você pega ali o seu faturamento, você vai dar ali 40% de peso para ele, a sua margem 30% e as suas unidades vendidas 30% também. Você ponderou toda a cadeia do produto ali, né, onde é que ele está sendo vendido e como que ele se comporta em cada um deles. Isso daí você faz uma regrinha matemática lá no Excel, você cria um sisteminha aí, e você tem dentro de cada segmento, né, dentro ali, por exemplo, de vitamina C, vitamina D, então quais são os produtos, né, ponderando todas essas margens aí, todas essas variáveis, né, como é que qual que é o peso de cada SKU que eu tenho? E aí você vai ter o peso de cada um deles. Aí, aliado a isso, você atribui o seu papel da categoria, por exemplo, assim, com base em todos esses dados, né? Tudo isso daí que eu falei, assim, dá para automatizar, matematicamente falando, né? Aí você atribuiu lá e você tem o Pareto. Então, por exemplo, o primeiro produto aqui, ele faz 5% de todo o volume aqui da categoria com essas variáveis. O segundo faz 3%. Então, você somou ali o primeiro mais o segundo do ranking, você tem 8%. Então, você vai montando o seu Pareto, aí você vai chegar lá nos 50%. Aí vai chegar uma hora que você vai ter um monte de cara que vai passar dos 95%, por exemplo. 95%, tem toda aquela turma lá. Todos aqueles itens para você não servem. Assim, você pode abrir mão deles, né? Então, isso daí dá para você automatizar. Mas você não pode chegar lá e apertar um botão e deletar tudo isso. Não, isso daí ele só te deu uma ideia, né? Só deu uma orientação para você para saber aquilo que não está vendendo. Aí depois você vem, né, de cima para baixo, começa lá no último cara do Pareto lá e você entende aquele cara. Poxa, por que esse aqui não vendeu? Ah, realmente não vendeu. Eu fiz tudo que eu tinha que fazer com ele. Eu melhorei margem, eu promocionei, assim, eu evidenciei esse produto, mas mesmo assim ele não vendeu. As unidades vendidas dele foram poucas, né? E olho para o mercado também, ele está ruim. Então, beleza, não adianta forçar a barra com esse aqui que ele não serve. Aí, de repente, você olha um para você e fala assim, bom, aqui para mim ele não foi bom, mas para o mercado ele está bom ainda. Onde é que eu estou errando? Então, a partir daí, não dá mais para automatizar, né? Então, assim, chega um momento, né, que o chat GPT aí não resolve, né? Você precisa ter alguém para te orientar. Então, assim, você faz toda a estrutura para trás, aí você consegue automatizar, né? Você deixa prontinho, mas aí a hora que você vai tomar a decisão mesmo, precisa ter a ponderação ali para ver se realmente aquilo que a matemática trouxe é o que você realmente vai aplicar. E aí, Paulo, agora da sua parte aí, o que dá para automatizar dessa parte que a gente falou de pricing? Eu também não entendi em que momento que ela perguntou, mas eu acho que assim, vou até voltar um pouco mais que o Silvio, que ele falou mais estrategicamente, falando do próprio GC, ele vai precisar de um trabalho ali de formiguinha no início. Assim, eu acho que não tem como fugir muito disso, tanto na parte de higienização do cadastro, né? Eu acho que assim, até dá para fazer uma automatização dessa higienização, de criação de padrões e tudo mais para você criar, mas eu acho que isso vai ter que ter esse primeiro trabalho, e a montagem do próprio GC também vai ser algo um pouco mais manual, vamos por assim dizer, né? A não ser que você contrate alguma empresa especializada que possa fazer esse trabalho já por você. Mas depois, né, uma vez construído, fica muito mais fácil quando você for fazendo a rotação de mix, né? Quando você for rotacionando o seu mix, fica muito mais fácil, porque você já vai ter sua estrutura criada,
o fornecedor ele já te fala o que é aquele produto, para que fim que é aquele produto. Então, você consegue ir alocando dentro do seu GC aonde vai aquele produto que você está cadastrando. Assim, claro, vai ter casos que você vai ter que criar uma nova segmentação. Se for um item que é lançamento de mercado, que não existe nenhum igual a ele, você vai ter que adicionar uma nova categoria, possivelmente, ou um novo segmento, subsegmento que seja. Mas, normalmente, ele já vai existir. Hoje, os produtos eles têm lançamentos dentro de um mesmo nicho que já existe. É muito raro aparecer um nicho novo, né? Então, sim, você consegue dar uma automatização depois de um processo já pronto disso, né? Já para a parte de precificação, partindo do pressuposto que você já tem um GC estruturado, você consegue fazer uma precificação totalmente automatizada, né? Via algoritmos, via elasticidade cruzada, afinidade de produto. Então, assim, você tendo um GC bem estruturado, é o primeiro, o maior benefício que você vai ter é conseguir colocar uma precificação com mais inteligência, uma precificação mais automatizada. Claro que às vezes você ainda não vai ter condição de ter essa precificação mais automatizada, no mínimo esse GC vai te ajudar a ter mais clareza das informações ali, para que você consiga tomar as decisões de preço. Como a gente mencionou mais no início do nosso webinar, a questão da grade de preço, a volumetria, comparação entre os volumes, tratamento de família de preço, quais produtos têm que ter o mesmo preço, porque eles são só uma alteração ali de fragrância ou sabor. Então, assim, no mínimo isso você já vai conseguir cortar aquele famoso mato alto da sua rede, né? Alinhado ao que o Silvio comentou, de pegar as rabeiras ali de faturamento e ir cortando o que fazia sentido cortar dentro das performances desses itens no mercado e dentro da sua rede. Mas, no mais, é isso. Assim, primeiro que é o primeiro start para uma precificação mais dinâmica, uma precificação mais inteligente. Caso você ainda não estiver pronto para isso, né, você ainda ganha esse bônus, vamos dizer assim, de ter a clareza das informações para você conseguir ter uma estratégia, mesmo que seja, num primeiro momento, manual, mas ela vai ficar muito mais gerenciável. Uhum. E é legal isso que o Paulo falou, né, que assim, é igual aquele conceito, né, de assim, não adianta você querendo cortar a árvore, você tem que afiar o machado primeiro, né? E a estruturação do GC é isso, é você afiar o machado. Depois que ele está afiadinho, aí você não tem trabalho nenhum, assim. Vai ter menos trabalho, né? Mas assim, tem que dedicar realmente um tempo antes, né, para você estruturar. A primeira coisa é a estruturação. Aí depois você vai atribuir os papéis, né? Então, assim, mas você estruturou, nossa, você já está muito à frente, aí sim você pode pensar em automatização. Mas se você automatizar sem estar estruturado, você vai automatizar o erro. E aí vai ser pior ainda, né, do que estava anteriormente. Em inglês tem o garbage in, garbage out, né? Ou seja, se você bota lixo para dentro, vai sair lixo para fora, né? Mas, pessoal, a gente está aqui com 1h e 3 minutos aqui de transmissão, e a gente tenta aqui por objetivo ficar em 1 hora. Então, eu queria saber quais são as palavras finais de vocês. Quer começar, Paulo? Posso começar. Primeiro, agradecer, né, todo mundo que ficou aí até esse horário. Sei que é muito corrido para todo mundo, início de semana aí, pós-semana pesada de carnaval. Então, agradecer a todo mundo. E, gente, assim, o que eu deixo de ponto em relação a GC é: lembre que o GC ele é o início de tudo, vamos assim dizer. Ele é o início das suas estratégias. Então, antes de você pensar em como fazer uma precificação estratégica, uma gestão de estoque estratégico, gestão comercial estratégica, acerte o seu GC, o seu cadastro de produtos. Parece básico, e é realmente básico, mas o básico precisa ser muito bem feito nesse caso, porque ele vai determinar, com certeza, o sucesso de muita estratégia lá na frente, seja ela de preço, seja ela de estoque, de visibilidade. Então, isso é fundamental e que espero que vocês consigam, a partir desse webinar, abrir um pouco a mente para esse tema, que é muito importante. Se o pessoal quiser entrar em contato com você, como é que faz? Tá. O meu contato é o paulo@prof.com.br. Caso a gente extrapolou um pouco o tempo, então não sei se a gente conseguiu cobrir todas as dúvidas, mas pode mandar qualquer dúvida que tiverem por e-mail. O Ed vai também colocar o dele e do Silvio aí para vocês, e a gente está apto a responder aí no segundo momento. Silvio, alguma palavra final? Como é que o pessoal faz para
para te encontrar? Também, assim, bom, agradecer, né? Agradecer a vocês aí da Proffer, né? Por esse momento aí importante, né? De poder falar um pouquinho sobre gerenciamento por categorias, né? E falar também para o pessoal que trabalha com o GC, né? Que, assim, pegar firme realmente, né? Que o começo realmente é difícil, né? E, assim, não se perca muito, assim, tem que fazer o negócio certinho mesmo, sabe? Eu acho que essa que é a grande sacada mesmo, né? Como o Paulo mesmo falou aí. Então, assim, a gente tem que ir para cima mesmo, montar uma boa estrutura, né? E ir em frente aí. Então, assim, também é um tema muito bacana, né? Gostei de ter participado aqui. Dá para a gente falar por horas, né? Tem muitos assuntos aqui que a gente não conseguiu abordar, né? Quem sabe numa outra oportunidade. Mas aí também o pessoal que quiser entrar em contato comigo, né? É o silviocabreiro@gmail.com, né? Cabreiro, esse sobrenome o pessoal marca fácil, né? Então é só me procurar aí, estou à disposição para tirar as dúvidas também, que puder ajudar, né? Conte conosco aí, com nós três aqui. Isso aí, pessoal. Então, quem quiser entrar em contato comigo, é edmilson@proffer.com.br. Quem quiser conhecer um pouco mais a Proffer, o que a gente faz também, pode mandar e-mail para mim, pode mandar e-mail para o Paulo. E, pessoal, até o próximo webinar, a gente vai continuar trazendo conteúdo de qualidade, trazendo outros convidados aqui do setor, para que a gente continue tendo esse espaço aqui, um ambiente de conversa, né, descontraída, mas que tenha conteúdo com profundidade para gerar conhecimento para todos. Até o próximo encontro, pessoal. Boa noite. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau, tchau. Tchau.